Olá, aqui estou para compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi através da leitura da obra Ortodoxia, do escritor inglês Chesterton, que viveu entre os séculos 19 e 20. Meu objetivo não é fazer uma análise da obra, mas apenas compartilhar 10 dos muitos ensinamentos que eu adquiri através dessa leitura. Chesterton tinha como objetivo dar uma resposta a uma dupla necessidade que nós temos. Por um lado, nós temos a necessidade da novidade, e por outro lado, a necessidade daquilo que é conhecido, a necessidade de se sentir em casa. Todos gostam de aprender coisas novas, mas todos gostam também do conforto de se sentir em casa. Então, ele busca apresentar aquilo que é desconhecido e também aquilo que é conhecido, satisfazendo assim essa dupla necessidade espiritual que nós temos. Qual é o primeiro grande ensinamento que eu quero destacar desse livro? É o seguinte: segundo Chesterton, homens que acreditam demais em si mesmos estão nos manicômios. Isso é uma fraqueza. Então ele nos alerta para que nós tenhamos equilíbrio em relação ao quanto nós acreditamos em nós mesmos. Hoje em dia circulam frases motivacionais como: acredite em você, você pode, você consegue. Acreditar demais em si mesmo pode ser um sinal de fraqueza. Na época de Chesterton, ele diz que muitos negavam o próprio pecado. E nós, na verdade, não podemos fechar os olhos para isso. Somos pecadores, somos falhos. Então temos que carregar uma certa interrogação acerca de nós mesmos, para assim buscar um equilíbrio. Nem duvidar demais de si, nem acreditar demais em si mesmo. Segundo ensinamento. Segundo Chesterton, a razão gera insanidade. Ele diz que louco é o que perdeu tudo menos a razão. E para isso ele aponta a poesia como remédio. Ou seja, as pessoas que se apegam demais à razão, elas enlouquecem. E a poesia é como um ar que nós respiramos para sair daquele sufoco da razão. Porque a poesia é como você navegar num mar infinito. Ela te liberta, ela amplia os horizontes e ela faz com que você não enlouqueça. Segundo ele, um grande problema das pessoas é querer, ao invés de contemplar o céu e voar pelo céu, tentar colocar o céu dentro da cabeça. Terceiro ensinamento. Segundo ele, a principal marca da nossa época é a preguiça. E a preguiça é a causa de correria. Então ele fala, por exemplo, nós vemos muitos carros correndo para cá e para lá. Isso é sinal de preguiça, porque se as pessoas andassem mais a pé, não teria tanta correria. Às vezes nós falamos demais e parece que quando nós falamos demais estamos nos exercitando em termos intelectuais, e na verdade ele mostra que por trás às vezes de longos discursos existe uma certa preguiça. Falas que não mostram nada, falas superficiais, e às vezes em palavras mais curtas há significados mais profundos. Quarto ensinamento. Segundo ele, não é possível apreciar nada sem humildade. A humildade, ela permite que nós apreciemos as coisas, que nós possamos construir coisas. Segundo ele, há uma diferença entre a humildade de antigamente e a humildade que era cultivada em sua época. Segundo ele, a humildade antigamente levava o homem a duvidar dos seus esforços e por isso o homem acabava trabalhando com mais afinco. E na época dele ele percebia que quem estava praticando a humildade estava pervertendo essa ideia. Por quê? A pessoa de sua época duvidava dos seus objetivos e estacionava e parava. Mas o fato é que
a humildade no seu sentido mais adequado, sem desmedida, ela é importante para que possamos contemplar a vida, contemplar as belezas do mundo, para que nós possamos trabalhar corretamente. Quinto ensinamento. Segundo ele, se dissermos que não há nenhuma validade no pensamento humano, vamos destruir a próxima geração. E aqui ele ressalta a importância da tradição, que é uma das coisas que caracterizam Chesterton como conservador. Então, segundo Chesterton, nós devemos valorizar o pensamento humano, conservar aquilo que há de bom para as próximas gerações e valorizar a tradição. Segundo ele também, a tradição é a democracia estendida ao longo dos tempos, porque a tradição dá voz aos antepassados. Achei essa fala dele muito interessante. Porque nós não podemos ficar presos na bolha do nosso próprio tempo. Nós não podemos achar que o nosso tempo é a culminância da história. Nosso tempo é só mais um tempo. Então precisamos pensar no futuro, dialogar com o presente e dialogar com o passado. Precisamos dar voz ao que pessoas escreveram séculos atrás, décadas atrás. Precisamos observar tudo aquilo que nos foi legado de bom. Uma das coisas que ele cita em seu livro é a questão, por exemplo, do casamento. Ele diz que a pessoa que se queixa de casar uma vez só é como se ela estivesse se queixando de ter nascido uma vez só. Então aqui existe um esforço para valorizar um costume consolidado e que foi muito benéfico para o desenvolvimento humano, que é o casamento. Então a gente vê sempre em Chesterton essa valorização da tradição. Ele diz também, ainda reforçando essa ideia, se mudarmos nosso ideal o tempo todo, nossos fracassos passados serão infrutíferos. Então, nós precisamos mudar em partes, mas conservar outras coisas. Ele diz também que sem algo fixo nós não podemos mudar. Não podemos mudar tudo o tempo todo. Precisamos sempre trabalhar com essas duas características da cultura humana. De um lado, permanência, do outro lado, mudança. Sempre dialogando com os tempos passado, presente e futuro. Ainda dentro desse assunto, ele alerta sobre os perigos da utopia. Utopia, aquela ideia de um mundo perfeito. Ele diz que é preciso vigiar na utopia, para que não caiamos dela como caímos do Éden. Sexto ensinamento. Segundo ele, todo ato da vontade é de limitação. Seguir um curso de ação é abandonar todos os outros cursos de ação. Preste atenção nisso. Amar todos os caminhos e odiar todos os caminhos culmina no mesmo resultado. Então aqui ele ressalta a importância das nossas escolhas. E quando nós escolhemos, usamos do ato da vontade e isso nos limita. Por quê? Quando escolhemos um estilo de vida, abrimos mão de todos os outros. Quando escolhemos casar com uma pessoa, abrimos mão das outras pessoas. Então, quando nós exercemos a escolha, quando nós colocamos em prática o ato da vontade, estamos abrindo mão de várias coisas por conta de uma. Não dá para querer tudo ao mesmo tempo. Não dá para querer agradar a todos. Por exemplo, eu tenho muito receio daquelas pessoas que querem fazer a média com todas as religiões, média com todos os partidos políticos. Na verdade, escolher todos os caminhos e odiar todos os caminhos vai levar a pessoa para o mesmo buraco. Sétimo ensinamento.
Apaixonar-se por alguém é mais poético do que apaixonar-se pela poesia. Eu achei essa frase muito interessante. Nós precisamos amar pessoas reais. Eu já ouvi muita gente dizer assim: eu amo a humanidade. Mas será que essa pessoa que está dizendo que ama a humanidade é capaz de amar um ser humano específico, na sua individualidade, respeitá-lo, servi-lo? É muito mais fácil amar a humanidade do que o ser humano em si. O João, o Renan, a Maria, o José. Então, é muito mais poético amar alguém do que amar um conceito, do que amar a própria poesia. Oitavo ensinamento. A vida pura e simples é suficientemente interessante. Achei isso aqui também muito interessante para ser destacado aqui. A vida, ela tem belezas incríveis, maravilhosas na sua simplicidade. Outra característica de conservador: não quer inventar paraíso na terra, mas aprende a contemplar o que há de belo nas coisas simples da vida. Nono ensinamento. Estou quase acabando. O pessimista esconde seu prazer sombrio de dizer coisas desagradáveis. Possui um desejo secreto de ferir. Essa parte do livro me fez pensar sobre muitas coisas. Ele chama o pessimista de antipatriótico cósmico. E muitos desses pessimistas às vezes se apresentam como os amigos sinceros. Quem seria aqui o amigo sincero? Aquele que olha para você e fala tudo o que pensa. Ó, sou seu amigo, estou sendo sincero, você é isso, aquilo. E ele aponta para a seguinte situação: essa pessoa que é sincera demais, que fala para o seu amigo tudo o que pensa, muitas vezes está escondendo o desejo sombrio, o prazer sombrio de dizer coisas desagradáveis. Esse tal amigo sincero, na verdade, gosta, ele se deleita, ele curte esse momento onde ele está falando coisas desagradáveis para o outro. Ele tem um desejo secreto de ferir. É aquela pessoa, por exemplo, que no trabalho sempre está apontando críticas. Olha como eu sou sincero, eu tenho visão crítica, eu mostro, eu falo as verdades. Na verdade, essa pessoa não está pensando no aperfeiçoamento do ambiente de trabalho, mas está pensando em seu prazer de ferir, de machucar o outro. Esse prazer sombrio de ser desagradável. E o 10º ensinamento que eu destaco aqui é em relação ao cristianismo, que é uma das coisas mais importantes que ele apresenta no livro. Ele diz que o cristianismo é uma resposta para um enigma, que o cristianismo nos mostrou uma luz exterior. Ele faz uma análise do cristianismo em relação a outras religiões. Por exemplo, ele aponta para o fato de que o budismo vai muito para o mundo interior, enquanto o cristianismo, ele, além disso, aponta para fora. Deus, ele está dentro de nós, mas também está para além de nós. Deus não mora apenas no nosso interior, mas ele nos transcende. Isso é uma coisa muito importante. Ele é uma luz que brilha em nós e fora de nós, sobre nós. E ele vai fazendo várias colocações acerca do cristianismo, que é essa resposta para os enigmas humanos. Por exemplo, ele diz que os cientistas nos oferecem saúde, mas descobrimos que isso é uma escravidão corpórea e tédio espiritual. Eu percebi isso durante esse momento que nós vivemos entre 2019, 2020, 2021. Ali a partir do finalzinho de 2019 para frente, onde muitas pessoas ficaram com medo de morrer, onde muitas pessoas começaram a topar tudo pela sua própria saúde e não perceberam que, em medidas extremas, acabaram prejudicando sua própria saúde. Muitas pessoas, então, vivem essa escravidão de querer saúde a todo custo, de querer preservar sua vida.
e acabam caindo num tédio espiritual. Muitas pessoas exagerando nas máscaras, no isolamento, no face shield, acabaram caindo num tédio espiritual muito grande. Muitas não se recuperaram até hoje. Então, me chamou muita atenção esse trecho da obra. E o que isso tem a ver com o cristianismo? O cristianismo, ele nos leva para fora disso. O cristianismo, ele não descarta em nenhum momento a importância do cuidado com a saúde física. Isso é importante, isso é bom, ter saúde aqui na Terra é excelente. E na Bíblia mesmo nós encontramos várias dicas de como cuidar da saúde. Deus falando para nós descansarmos. Nós vemos em vários lugares ali pequenas dicas de saúde, de higiene. Mas o principal é o cuidado com a alma, com aquilo que está para além dessa vida, porque todos vamos morrer. Seja sem vacina ou com 200 vacinas, todos nós vamos morrer. E aí, o que resta? Então, o cristianismo nos dá essa esperança, nos leva para fora, nos faz transcender. Entre outras coisas que ele diz sobre o cristianismo, ele aponta para o fato de que o cristianismo já foi acusado de ser pessimista e de ser otimista, de ser passivo demais ou de ser agressivo demais. Mas o fato é que ele mostra ali que para quem quer perseguir a igreja, todo machado serve. E quem acaba combatendo a igreja não está destruindo aquilo que é divino, porque aquilo que é divino é indestrutível. Ninguém pode tirar divindade de Deus. Ninguém pode fazer Deus ser menos Deus. Mas quando alguém ataca o cristianismo, está destruindo o próprio mundo. Quem combate a igreja, combate e joga fora a humanidade e a liberdade. Então, os perseguidores da igreja, os anticristãos, eles não estão atacando ou diminuindo a divindade, mas eles estão se prejudicando. Estão prejudicando o mundo, prejudicando as liberdades, prejudicando a própria humanidade. Ele faz outra fala interessante, entre tantas outras, que é a seguinte: cristãos vivem a paz com a totalidade da vida, ainda que em guerra com tudo mais. É aquela paz que excede todo entendimento. O cristão pode estar em guerra política, em guerra ideológica, em guerra no sentido militar, em guerra cultural, guerra de narrativas, mas ele continua em paz. Porque a paz que ele tem não depende de nada que é exterior, mas é a paz que o Espírito Santo traz. A paz que transcende todos os conflitos humanos. Ele também destaca que a igreja é uma mestra viva, uma fonte viva de fatos. O que é a igreja? A igreja é alguém atuante, a igreja é uma luz que brilha, a igreja é uma pessoa que ensina a outra acerca do evangelho, a igreja é alguém que atua e que proporciona milagres através da fé em Jesus Cristo. Então a igreja é um órgão vivo. Igreja é muito mais do que uma instituição, algo que ficou no passado ou algo que pode ser derrubado. Não, a igreja é algo vivo, atuante, onde Cristo é o cabeça. E ela sempre vai ser atuante. E ela sempre vai persistir. Porque aquele que a sustenta é o próprio Deus. E por fim, outra coisa que eu destaco aqui é o seguinte: o mundo não se explica a si mesmo. Por isso devemos agradecer e obedecer a quem tenha nos criado. Então, em todo tempo, agradecer a Deus, dar glória a Deus. As explicações para tudo não estão no mundo em si. Muitas a gente encontra para algumas questões pontuais, mas a resposta mais ampla para tudo está em Deus.
A ele sou grato, a ele agradeço por essa oportunidade de compartilhar isso com vocês. Um forte abraço e até a próxima.